Oi pessoal, professora Nathalie, estou com vocês mais uma vez para a gente trabalhar os conteúdos de ciências. Essa semana a gente começa a estudar uma parte da física conhecida como mecânica e a gente vai falar do movimento uniforme. Antes da gente começar a falar do movimento uniforme, a gente precisa entender alguns conceitos sobre movimento. O primeiro conceito que a gente vai falar é sobre o referencial. Então, referencial é um corpo utilizado para determinar a posição de outros corpos no espaço e a sua velocidade. Então, eu só consigo dizer se um corpo está em movimento ou se ele está parado usando um referencial, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é desse brinquedo aqui de um parque de diversões. Para essa pessoa que está em pé, observando as pessoas no brinquedo, elas estão em movimento. Então, eu estou olhando o brinquedo e estou vendo as pessoas girarem nele, tá? Mas para as pessoas que estão no brinquedo, elas estão paradas no assento, elas não estão saindo, né, do assento, tá? Então, se eu usar o assento como um referencial, a pessoa está no mesmo lugar, porque ela não sai desse assento, certo? Um outro exemplo que eu posso usar, para talvez ficar até um pouquinho mais fácil, é quando a gente vai andar no ônibus, por exemplo. Então, a gente entra no ônibus, escolhe um lugar e senta lá no banco do ônibus, né? Para uma pessoa que está na calçada e olha o ônibus passar, a gente está em movimento, porque a gente passa dentro do ônibus, né? Então, a gente vai estar em movimento. Mas eu estou parada em relação ao ônibus, eu estou sentadinha no banco, não estou saindo daquele lugar, né? O banco está no mesmo lugar dentro do ônibus, tá? Então, em relação ao ônibus, se eu usar o ônibus como referencial, eu estou parada, sentada no banco. Mas, se o meu referencial for aquela pessoa que está lá na calçada olhando o ônibus, eu estou em movimento, porque eu passei junto com o ônibus, tá? Lógico que no meu exemplo esse ônibus está em movimento. Então, eu só posso dizer que um corpo está ou não em movimento e qual a velocidade desse corpo usando um referencial, tá? E aí a gente tem que lembrar que corpo é um termo utilizado para definir qualquer porção de matéria. E aí eu posso estar falando de uma pessoa, posso estar me referindo a um objeto, a um lugar, e eu não preciso especificar, eu uso só a palavrinha corpo, tá? Bom, um corpo ele vai estar em movimento quando a posição dele mudar em relação a um referencial de acordo com o tempo. Então, por exemplo, um observador, uma pessoa, né, que está aqui olhando para a rua, ela vê um ônibus escolar a 10 metros de distância dela. Esse ônibus ele vai funcionar e começar a andar. Então, num segundo momento, esse ônibus vai atingir uma distância de 50 metros dela. E num terceiro momento, de 110 metros. Significa que ele está em movimento. Por quê? Porque em tempos diferentes, a posição dele mudou de acordo com esse observador, tá? Então, quando a posição de um corpo muda em relação a um referencial com o tempo, esse corpo ele está em movimento. Se o ônibus estivesse paradinho, eu ia ficar medindo o tempo e ele vai estar aqui, sem sair do lugar, certo? Bom, quando a gente fala em ponto material, a gente está falando de um corpo que é muito pequeno e as dimensões dele são desprezíveis, tá? Então, vários exercícios podem aparecer com esse termo ponto material. Nada mais é do que um corpo muito pequenininho, tá bom? Imóvel é um outro termo muito utilizado em exercícios que se refere a qualquer corpo em movimento. Pode ser uma bicicleta, pode ser um ônibus, pode ser uma pessoa, qualquer corpo, qualquer porção de matéria que esteja em movimento. Quando um corpo está em movimento, ele vai desenvolver uma trajetória. A trajetória é uma linha imaginária que é descrita por esse corpo durante o movimento, tá? Então, por exemplo, se a gente estiver lá na frente da escola Feliciano e a gente quiser chegar na escola Capitão, eu posso sair da escola do Feliciano e andar ali em direção à prefeitura, né, atravesso o quarteirão e
ando o próximo quarteirão em direção ao correio, mais um outro quarteirão e chego na Escola Capitão. Essa linha que eu descrevia imaginariamente, tá, gente? Imaginando. Essa linha que foi desenhada, né? De eu saindo lá da Escola Feliciano e chegando até a Escola Capitão, é a minha trajetória. Existe uma única trajetória para chegar até ali o Capitão? Não. Eu posso ir em direção à prefeitura, eu posso chegar na prefeitura e continuar indo reto, ou eu posso virar, né? Eu posso atravessar a praça em diagonal, eu posso fazer diversos caminhos diferentes, tá? Então, esse caminho que eu vou descrever é o que é a trajetória. E ela pode ser retilínea ou curvilínea. Aqui nesse exemplo, a gente tem dois corpos, um barco e um carro, que vamos imaginar que estejam em movimento, tá? Esse primeiro aqui, o barco, ele está descrevendo uma trajetória retilínea. Por quê? Ela é reta, tá em linha reta, ó, certo? Então, é uma trajetória retilínea. Naquele meu exemplo que eu saí da Escola Feliciano, cheguei até a Escola Capitão, se eu sair em direção à prefeitura, fui em direção ao correio e andei mais um quarteirão e cheguei lá, então, na Escola Capitão, eu descrevi uma trajetória retilínea, tá? No caso desse carro, a trajetória dele é curvilínea, porque a estrada, olha aqui, ela tem curvas, né? Ela não está em linha reta, então ele está descrevendo uma trajetória curvilínea. E aí, naquele exemplo que eu falei para vocês, se eu chegasse ali na prefeitura e eu resolvesse virar em direção ao Irecê Aprazível Clube, por exemplo, eu estaria fazendo uma curva. E aí, a minha trajetória não é mais retilínea. E aí, se um corpo, então, ele está em movimento, né? Então, ele tem uma trajetória, um caminho aí que ele está fazendo, e ele vai ter também uma velocidade. E aí, a gente vai estudar a velocidade média. A velocidade média é a relação entre o espaço percorrido pelo móvel e o tempo que ele demorou para fazer esse percurso. Esse espaço percorrido, que é o que a gente chama de deslocamento, ele é simbolizado por ΔS. E o espaço de tempo, ou seja, quanto tempo eu demorei para percorrer isso daí, a gente usa como símbolo o ΔT, tá? Então, eu posso calcular a velocidade dividindo a distância que foi percorrida pelo tempo que eu demorei. Então, como exemplo, se eu imaginar que um carro inicia o seu movimento às 8h30 no quilômetro 12 e ele termina o seu movimento às 10 horas no quilômetro 120. Esse espaço que ele percorreu é o que a gente chama de deslocamento, é a distância que ele percorreu. Então, ele saiu do quilômetro 12 e chegou ao quilômetro 120. Qual que foi a distância que ele percorreu? Eu posso calcular isso fazendo 120 menos 12, que vai dar 108. Então, o meu intervalo de deslocamento, ou seja, o espaço, a distância que eu percorri, que é o ΔS, foi 108 quilômetros, tá? E o tempo que ele demorou para percorrer esses 108 quilômetros, se ele saiu às 8h30 e chegou às 10 horas, ele demorou 1h30. Então, 1h30 é meu intervalo de tempo. E aí, eu posso calcular qual foi a velocidade dele dividindo esse intervalo de deslocamento, que é o ΔS, que foi 108 quilômetros, pelo tempo que ele demorou para andar, que foi 1h30, tá? Como no movimento uniforme, a velocidade é constante no decorrer do tempo, eu posso dizer então que a velocidade média é igual à velocidade. Por isso, a gente chama esse movimento de uniforme, porque a velocidade é constante. É como, por exemplo, se um carrinho aqui, ele estivesse andando a 20 metros por segundo e passasse 20 segundos, passasse 40 segundos, passasse para 60 segundos, mas a velocidade dele não mudasse.
eu fosse marcando, né, o tempo, ó, marquei 20 segundos, marquei 40 segundos, marquei 60 segundos, e ele continua com a mesma velocidade, tá? Então, como, por exemplo, uma pessoa que consegue aí correr em uma velocidade constante, sem acelerar ou sem diminuir a sua velocidade, tá? Isso é um movimento uniforme. Do início ao fim, a velocidade vai ser sempre a mesma, tá? E aí vocês viram que nesse caso aqui, ó, eu falei em quilômetros e em horas. E aqui eu coloquei para vocês o metro e o segundo. Lembra que na semana passada a gente trabalhou a questão das unidades de medida? Então eu posso medir a velocidade utilizando quantos quilômetros eu andei em uma hora ou quantos metros eu andei em um segundo. Se eu falar quantos quilômetros eu andei em uma hora, eu estou usando a unidade quilômetro por hora. E quando eu uso aqui o metro por segundo, essa barrinha significa por, eu estou falando quantos metros eu andei em um segundo. Então, dizer que esse carrinho andou a 20 metros por segundo significa que a cada um segundo ele percorre 20 metros, tá? Quando eu pego um carro e eu ando a 120 km por hora, significa que em uma hora eu vou percorrer uma distância de 120 km. O importante é a gente lembrar sempre de colocar a unidade. Qualquer coisa que eu for informar a distância, o tempo ou a velocidade, eu sempre tenho que colocar a unidade, tá? Eu sempre tenho que informar. Ah, daqui na minha casa até chegar na escola é pertinho, é uma distância de 100, né? Foi esse exemplo que eu dei para vocês na semana passada. 100 o que, gente? 100 metros? 100 quarteirões ou é 100 quilômetros? Se eu tiver que andar 100 metros, vai ser bem diferente do que se eu tiver que andar 100 quilômetros. E aí eu tenho que pensar em como que eu vou percorrer essa distância, né? E a mesma coisa tempo, né, gente? Eu preciso falar se eu estou falando em minutos, em hora ou em segundos. A velocidade é do mesmo jeito. Então, sempre, quando vocês forem fazer um exercício, precisa colocar a unidade no final, na resposta. No caso da velocidade, que são os exercícios que a gente vai fazer essa semana, vocês vão colocar a unidade quilômetro por hora ou metro por segundo. Ah, professora Nathalie, como eu vou saber? É só olhar o que está no exercício. Se o exercício te der a distância em metro e o tempo em segundo, a resposta vai ser em metros por segundo. Se o exercício te der o tempo em hora e a distância em quilômetro, é lógico que a unidade vai ser quilômetro por hora, tá bom? Vamos ver um exemplo, que aí vai ficar bem mais fácil de entender os exercícios que vocês vão fazer essa semana? Olha lá, um ônibus demora 6 horas para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. Sabendo que a distância entre essas duas cidades é de 450 quilômetros, qual a velocidade média do ônibus? Bom, todos os exercícios de vocês eu coloquei desse jeito, tá? Com o tempo já calculado, então isso daqui é o tempo que ele demorou, que ele gastou para fazer o percurso, já é o ΔT, e a distância também já calculada, já estou falando em distância, que ele andou, né? Então, esse ônibus, ele percorreu 450 quilômetros e ele demorou 6 horas para fazer isso. Como que eu resolvo esse exercício? Bom, os dados que a gente tem aí para iniciar os cálculos são quais? Que o meu ΔS, que é a distância, é de 450 quilômetros. Que o tempo que ele demorou, que é o meu ΔT, é 6 horas. Então, utilizando a fórmula da velocidade média, que é velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT, é só eu colocar esses valores que eu tenho aqui, né? Eu vou substituir o ΔS por 450 e o ΔT por 6. E aí, eu vou ter então, ó, ΔS 450, o meu ΔT 6. Se eu dividir 450 por 6,
eu vou ter um resultado de 75. 75 o quê? Eu não disse que era 450 quilômetros e ele demorou 6 horas? Então, a minha resposta é 75 quilômetros por hora. E aí, pessoal, todos os exercícios que eu passei para vocês, eles já trazem certinho a distância que foi percorrida, que vai estar ou em metro ou em quilômetro, e o tempo que foi gasto para percorrer essa distância, que vai estar em horas ou em segundos, certo? E aí é só dividir, então, distância pelo tempo, tá bom? Eu espero, então, ter ajudado vocês, ter conseguido passar, né, esse conteúdo inicial aí de física para vocês. Na semana que vem a gente vai continuar falando de movimento uniforme e aí a gente vai aprender a calcular a distância e calcular o tempo, tá? Essa semana só exercícios com velocidade. Qualquer dúvida, pessoal, estamos nos grupos dos nonos anos, é só chamar que a gente está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Beijos e até semana que vem.